Olá, amigos! Bem-vindos à nossa 18ª edição do programa Espiritismo Agora, nesta série intitulada Mediunidade. Hoje falaremos sobre o uso e abuso da faculdade mediúnica ou da mediunidade. Importante tema que Allan Kardec escreveu e publicou, inserido no livro dos Médiuns. Para começar, vamos voltar àquele axioma, aquele conceito sempre necessário de ser informado de que a mediunidade é uma faculdade do espírito. Não está no corpo, não é um órgão do corpo físico. É uma faculdade do espírito, assim como a inteligência é uma faculdade do espírito. É uma faculdade que prevê a ligação, a comunicação dos homens com os espíritos, enquanto o espírito estiver encarnado. Portanto, é uma faculdade utilizada pelo espírito encarnado para conversar, para se comunicar com os espíritos desencarnados. Este é um conceito do espiritismo. A faculdade mediúnica, por si mesmo, ela é neutra. A qualidade é dada pelo seu detentor. Quem faz uso da faculdade é que a qualifica para o bem ou para o mal, dependendo das suas condições evolutivas. E isso depende, obviamente, da moral do espírito que nós encarnados aqui chamamos médiuns, porque o médium é um intermediário dos espíritos. E esse assunto ligado com a moral depende das regras de relacionamento que o espírito estabelece para poder conviver com seus semelhantes. É ele que estabelece a qualidade dessas regras. Portanto, a mediunidade, como a própria inteligência, depende da qualificação moral de quem a detém. Também, para dizer assim no início desta nossa conversa, o que temos falado, porque é preciso repetir para fixar. Não estranhe, muitas vezes repetimos aqui conceitos e ideias e reflexões exatamente para permitir uma fixação desses conceitos espíritas, porque nós estamos sustentados na obra máxima do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, e nesta sequência ligada com a mediunidade no Livro dos Médiuns. Todos os seres humanos são médiuns. Repetindo, todos os seres humanos são médiuns. Podem ser médiuns generalizados para poder manter essa influenciação dos espíritos, essa ligação com os espíritos, ou médiuns ostensivos, que são aqueles que são intermediários de maneira patentes com os espíritos, onde não há sombra nenhuma de dúvida que ali reside essa ligação. Através das manifestações é possível de se estabelecer um critério, uma metodologia científica para constatar isso que eu falei a respeito do médium ostensivo. Também para dizer que nesse caso, que são todos médiuns, os seres humanos, nós vamos encontrar a mediunidade nos materialistas, a mediunidade nos católicos, nos protestantes, nos judeus e assim por diante. Em todas as correntes religiosas nós vamos ver ali a ligação dos homens com os espíritos, nessa convivência recíproca e também nesse registro, até mesmo histórico, que nós podemos considerar. Para isso, talvez fosse interessante dizer que, na maioria, todas as correntes religiosas foram, de alguma forma, iniciadas através do relacionamento dos médiuns com os espíritos. E também, nesse início, para falar de uma coisa muito importante, todos nós estamos ligados aos espíritos 24 horas por dia. É uma maneira de dizer que não há interrupção nessa ligação. Não é possível ser médium só de manhã, ou à tarde, ou à noite, porque a ligação de convivência entre os homens e essa humanidade invisível é permanente. Os espíritos estão em nosso meio, assim como nós estamos em meio aos espíritos desencarnados. E essa ligação, então,
Essa convivência recíproca nos leva a um pensamento e a prática do seguinte: nós estamos ligados e os espíritos estão manifestando os seus pensamentos e as suas intenções e procuram essa convivência, em primeiro lugar, para oferecer sugestões e conselhos, aconselhamentos. Vocês sabem, e nós já temos dito aqui no nosso programa, cada espírito encarnado recebe, ao reencarnar, a presença de um protetor espiritual. Na Igreja Católica, no catolicismo, isso chama-se anjo guardião. E a finalidade da presença desse ser em nosso meio é exatamente para oferecer conselhos e pensamentos para aquele seu protegido. Então, cada um de nós tem o seu protetor espiritual. Também as influências existem, agora eu falo não só dos protetores, mas principalmente dos outros espíritos, familiares, amigos, inimigos, adversários, todos com os quais convivemos em encarnações anteriores, ou então passamos a manter uma nova convivência, se dá na razão direta da necessidade de tomar decisões. Como os espíritos nos acompanham durante toda a nossa trajetória da encarnação, eles o fazem exatamente para nos ajudar nas decisões que precisamos tomar. É preciso que nós precisamos conhecer a mecânica de como isto acontece para podermos receber os benefícios decorrentes dessa ligação. Também precisamos lembrar, conforme diz o Espiritismo, que os espíritos procuram nessa ligação aqueles que não são realmente os nossos espíritos protetores e familiares e amigos para implantar dúvidas e incertezas. Existem aqueles que querem nos ajudar na tomada das decisões, mas também existem aqueles que querem implantar pensamentos de incertezas e dúvidas. E também para provocar, para promover, para incitar alterações no humor e nos sentimentos das pessoas. O sentimento de alegria, de tristeza, de ódio, de amor, de ciúme, de inveja, de raiva, de egoísmo ou de altruísmo, se forem aqueles bons, porque os bons espíritos, amigos, sempre estão projetando os pensamentos melhores para a qualidade da nossa vida. Então, estimulam para o exercício do altruísmo, da benevolência, do bem, da ajuda, do amor ao próximo. É por isso que existe no mundo essa bandeira da solidariedade, da verdadeira fraternidade para promover essa união entre os espíritos, tanto daqui da Terra como os espíritos desencarnados. O médium ostensivo, já que nós temos um médium generalizado e o médium ostensivo. É bom que cada um de nós responda sempre esta pergunta: eu sou um médium ostensivo ou sou um médium generalizado? Para saber se sou um médium ostensivo, eu tenho que promover participar de reuniões de experimentação mediúnica, onde ali acontecem os indícios e são apresentados os rudimentos da mediunidade ostensiva. O médium ostensivo, portanto, ele é responsável pelos seus atos. Por quê? Porque nós vivemos enquadrados em duas leis prioritárias: a lei do livre-arbítrio, da liberdade plena, e a lei de causalidade, causa e efeito. Tudo o que nós pensamos, falamos e fazemos são causas que têm por decorrência os seus efeitos. E, obviamente, a utilização da mediunidade como recurso, como ferramenta de trabalho do espírito, ela tem consequências, porque ela se enquadra na lei de causalidade, lei de causa e efeito. Isso é muito importante de se conversar a respeito, porque facilita o nosso entendimento para uma projeção da qualidade moral do nosso trabalho. Aqueles que se destinam, que dirigem o seu trabalho para o bem, obviamente vão obter consequências boas. A mediunidade, ela está vinculada
obviamente, com a lei de causalidade, causa e efeito. Conforme nós dissemos, Allan Kardec escreveu um capítulo no Livro dos Médiuns só para tratar desse assunto. O capítulo tem número 18. Esses 2 itens escritos por Allan Kardec e inseridos no capítulo 18 do Livro dos Médiuns são suficientes para aclarar o nosso pensamento a respeito desse tema, uso e abuso e consequências da faculdade mediúnica ou da mediunidade enquanto exercida pelo médium ostensivo. Então é importante você ler esses 2 capítulos, só 2 capítulos do Livro dos Médiuns, para poder então ter uma noção exata de como Allan Kardec conversa a respeito desse assunto do uso, do abuso, dos perigos e das inconveniências da utilização com a mediunidade como ferramenta de trabalho do espírito enquanto encarnado. Nós sempre fazemos aqui uma explicação e ela é muito importante do ponto de vista funcional. Quando nós falamos da mediunidade exercida pelo médium, estamos falando já da responsabilidade daqueles que estudam e que sabem que a utilização dessa ferramenta de trabalho como intermediação com os espíritos tem resultados, tem consequências para a sua vida. Utilizada para o bem, obviamente o indivíduo colhe resultados muito favoráveis, muito importantes para a sua vida. Agora, se utilizada para o mal, com a finalidade de se locupletar, de ter lucros, do ponto de vista social, de status ou até mesmo financeiro, isso também traz consequências. Por isso que Allan Kardec vai explicar nesse capítulo 18 que a utilização da mediunidade depende sempre do conhecimento e da disposição moral de quem a detém. O médium consciente, aquela pessoa responsável, séria, que se aplica, que usa, sabe que a mediunidade tem como fator o relacionamento humano para ajudar as pessoas no desenvolvimento da sua vida, do seu trabalho, da qualificação para o bem, ela tem um resultado sempre muito satisfatório para todos. O bom médium, o médium consciente, aquele que aplica a faculdade mediúnica em benefício da humanidade, em benefício da sociedade, em benefício dos grupos sociais, dos indivíduos, realmente ele sempre será mais beneficiado porque conscientemente ele sabe que ele tem que usar isto com uma única finalidade, a finalidade de ajudar as pessoas. É para isto que o indivíduo nasce médium. Estamos falando do indivíduo consciente, sério e responsável, aquele que estuda bem esse assunto ligado com a utilização da mediunidade. O Livro dos Médiuns, com certeza, é a cartilha, é o manual de aplicação. É nesse livro que nós encontramos todo o substrato do conhecimento espírita para ajudar o homem no desenvolvimento do seu trabalho. Bem, agora nós queremos fazer um convite a você. Participe do nosso programa, escreva para o nosso programa, faça as suas observações, apresente as suas dúvidas. Você está lendo aí o nosso endereço. E se você está ouvindo apenas e quiser conhecer o trabalho anterior, todos os nossos programas anteriores, você pode entrar no nosso site, kardec.tv, e ali você vai ter a oportunidade de participar dos nossos outros programas anteriores, onde então discorremos a respeito dessa matéria. Mediunidade é realmente uma ferramenta de trabalho do homem para a vida. Queremos agradecer a sua generosa atenção a mais este nosso programa, este trabalho, e convidá-lo para o nosso próximo programa. Até lá e muito obrigado.